Muito bem, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima noite para todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo neste momento, como vive o nosso Deus, para que assim juntos possamos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, estamos com mais uma live para se glorificarmos a Deus. Que a paz esteja sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus por esta oportunidade. Estamos felizes, por estarmos mais uma vez ao vivo, por estar mais uma vez diante da presença de Deus, para que assim juntos possamos buscar a Deus, clamar a Deus, invocar o nome santo do Senhor, porque este é o nosso propósito, de buscarmos a presença de Deus e de estarmos sempre próximo, com intimidade, cada vez mais com Deus, Que bênção, que comunhão, quando nós estamos em oração, quando nós estamos juntos, falando do amor de Deus, falando da graça, da misericórdia, da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só temos que agradecer ao Senhor, porque Deus é bom e a tua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de todos, Eu não cesso de agradecer a Deus, de agradecer a todos vocês que da qual tem participado junto conosco nas lives, tem participado em oração, em consagração, em jejum, diante da presença do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe o Juninho, que está chegando aí conosco. A paz do Senhor Jesus, Júnior. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tá? É um tempo de bênção, é um tempo de milagre, é um tempo de renovação, É um tempo de nós nos enchermos da presença do Espírito Santo em nome do Senhor. Valdenice, a paz. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, a Valdenice. Que Deus abençoe também, no nome do Senhor Jesus, o presbítero Dijan. A paz do Senhor Jesus, Dijan. Que Deus abençoe a tua vida, Dijan, homem de Deus. Que Deus continue abençoando muito a vida do presbítero Dijan, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Que bênção, que oportunidade que da qual Deus está preparando para nós no dia de hoje, para falarmos do teu amor e por que não dizer também, para que assim juntos possamos buscar a presença do Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero aproveitar em nome de Jesus, sem perca de tempo, lembrar a todos vocês que amanhã é quarta-feira, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Nós temos culto aqui no Jardim Novo Horizonte. Jardim Novo Horizonte, em Carapicuíba, na Rua Botes, número 146, Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba, São Paulo. Nós nos encontramos aqui na Rua Botes, número 146, IPMPD Missão, que é o nome da igreja, e o nosso culto é a partir das 19h30, tá? Vem estar junto conosco. Amanhã estaremos invocando o Deus do impossível. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos estar juntos, irmãos, buscando a presença, clamando por este Deus do impossível, tá certo? Porque eu tenho a certeza que não há nada difícil, não há nada complicado diante da presença de Deus. Maria José, a paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ó, que bênção, glória a Deus pela tua vida, tá? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O Anderson, a paz do Senhor Jesus, Anderson, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Obrigado, tá? Por você estar junto conosco no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. O Ailton, a paz, que Deus te abençoe, Ailton, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a todos os irmãos que estão chegando conosco na live, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Então, lembrando os irmãos que amanhã é quarta-feira, estaremos aqui no Jardim Novo Horizonte, na IPMPD Missão, tá certo? E estaremos falando do Deus do impossível.
Na quinta-feira eu quero convidar vocês para estar junto conosco na nossa sede, que é em Osasco. Nós estamos ali na rua Celso Daniel, número 41, Jardim Conceição, em Osasco. Vem estar junto conosco. Nós estaremos falando acerca do Efatá de Deus, o Abra-te de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem estar junto conosco, eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma direção para a tua vida e com certeza o meu Senhor Jesus, Ele é o maior interessado em te abençoar, em te honrar no nome do Senhor. Anderson, que bênção, obrigado meu amigo, que Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus, a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Deus te abençoe sempre, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja para todos sempre o nome santo do Senhor. Então, quarta-feira temos culto. Na quinta-feira temos culto para a glória de Deus. Vem estar junto conosco, que eu tenho a certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Irmãos, eu estava vendo um louvor aqui e eu queria tocar para nós, em nome de Jesus, antes da reflexão, tá? Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu queria, em nome de Jesus, tocar esta canção, oferecendo para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero oferecer esta canção para todos vocês. Meditam na letra desta canção, em nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que Deus irá falar muito conosco e com certeza o Senhor será adorado, glorificado, exaltado através deste louvor em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Alexandre, a paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, uma ótima noite, que Deus abençoe aos nossos irmãos. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui tudo certinho, glória a Deus. Aí eu vou soltar aqui para vocês, reflitam nesta letra, nesta canção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ver? Olha aí que bênção. É antiga essa canção, mas é bênção, glória a Deus. Eita glória. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Momento de adoração, momento de louvor. E daqui a pouco vamos meditar numa palavra e vamos levantar um clamor diante da presença de Deus. Sempre conhecer. Aleluia. Na minha vida não via uma razão de ser. Muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quando errei. Quando te encontrei, Eita Deus. vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dou. Minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua. Maria Domingas, a paz, Deus te E abençoe. nada nesse mundo vai separar meus braços desse meu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar. Pra quem te encontrar, Jesus. Aleluia. Quando te encontrei, eita Deus. Vi que achei na vida um verdadeiro. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Todas as honras e louvores eu te dou. Minha vida eu recuperei.
Glória a Deus. Que lindo, que lindo. Que lindo. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Como é bom, né? Estarmos adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor na beleza da tua santidade. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, mas ao teu nome nós adoramos, mas ao teu nome nós glorificamos, mas ao nome do Senhor nós exaltamos. Graças a Deus. Que lindo, que momento maravilhoso de adoração, né? Que momento de entrega, né? Diante da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bispo Emanuel, Deus te abençoe, a paz do Senhor, tá? Que Deus continue abençoando muito a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. A todos os irmãos que estão chegando conosco na live, a paz do Senhor. Adriana, a paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A todos que estão chegando conosco, Deus abençoe. Nós vamos orar pela família, tá? Nós vamos estar clamando, invocando a bênção do Senhor em favor da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Como está escrito, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E por isso é muito importante nós estarmos buscando em favor do nosso lar, em favor da nossa casa. Uma certa feita, conversando com alguém, essa pessoa falava assim para mim: eu desistir, ou eu desisto de orar, né? Eu lavei as minhas mãos em clamar pelo meu filho por conta de uma situação, estava dando muito trabalho. E eu falei para esta pessoa: não pare de orar, interceda sempre em favor do teu filho, tá certo? Porque com certeza, no tempo certo, na hora certa, o Senhor há de libertar, o Senhor há de transformar a vida do teu filho. E o diabo sabe que quando nós paramos de orar, de buscar a presença de Deus, ele ganha campo. Mas quando nós invocamos a Deus e pedimos a proteção de Deus, você pode ter a certeza, em nome do Senhor Jesus, que haverá livramento, que haverá a bênção de Deus no nome de Jesus Cristo. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de aliança. E eu tenho a certeza, como Deus falou com Abraão na época, na hora, né? O Senhor tenha falado com Abraão, dizendo para ele que bendito seria toda a família em ti, ó Abraão. E assim também é em nossas vidas, porque nós temos as bênçãos de Abraão nas nossas vidas. Outrora, Abraão, depois Abraão. Então você percebe o seguinte, que as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza, tem que crer, nós temos que acreditar na palavra, nas promessas de Deus para com as nossas vidas e também para com a nossa família e familiares. Eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que, como diz o Senhor Jesus para o Zaqueu, hoje chegou salvação a esta casa. Então nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar clamando, né? Baseado ali em Lucas, capítulo de número 19, em diante, quando se fala do Zaqueu, e quando o Zaqueu tem aquele encontro maravilhoso com Jesus, e quando Jesus, ele fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje chegou salvação, querido, a esta casa, porque Jesus viu o ato, a atitude, né? Aquilo que da qual o Zaqueu ele estava renunciando por conta de Jesus Cristo, por amor a Cristo. E Jesus olhou e falou: hoje chegou salvação a esta casa. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então toma posse. Vamos para a Bíblia, porque já é 10 com 25 minutos, né? Como eu entrei hoje, vamos colocar assim um pouquinho atrasado, 10 com 5 a 10 com 7. Meu propósito é 30 minutos. Vamos lá, eu tenho 10 a 12 minutos aqui com vocês, tá certo? Então vamos para a palavra de Deus, Êxodo, capítulo de número, deixa eu ver aqui certinho, de número 15. Por favor, os irmãos que estão em casa, próximo da Bíblia, ou caso contrário, vem comigo aqui, escutam a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra, Êxodo, capítulo de número 15, no versículo de número 23, muito conhecido, tá certo? O tema aqui embaixo eu irei falar aqui
é o tema que nós estamos tratando na igreja e é muito forte. Antônia, a paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha o que diz. Então chegaram a Mara, diz o texto, Êxodo, capítulo de número 15, no seu versículo de número 23, um momento de reflexão. Aí diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, assim diz o Senhor. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Lindo, maravilhoso, que texto glorioso, que texto maravilhoso, que nós podemos sim tirar algumas lições daqui. Edson, a paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão chegando conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida de nós todos da igreja, e bem verdade é que quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos perceber a primeira adversidade da qual este povo vai passar após deles atravessar ali o Mar Vermelho, após aquele milagre poderoso da qual o Senhor fez diante de toda a Israel, e por que não também dizer diante de Faraó e o teu exército. É interessante, lógico, como eu estou meditando, refletindo aqui com os irmãos, então vou correr um pouquinho. É interessante nós pararmos para analisar o seguinte: quando Deus faz o milagre, além dos milagres da qual Deus operou no Egito, que foi diversos, a Bíblia então vai trazer para nós que eles passam pelo Mar Vermelho, o mar se abre e eles passam por dentro do mar. Se faz ali 2 paredes, terra seca, e eles passam por dentro das águas. Após disso, deles atravessarem tudo aquilo que aconteceu, a Bíblia vai dizer então acerca do cântico de Moisés. Moisés agora tem um cântico, ele apresenta diante do Senhor, e ele fala do Deus da batalha, ele fala do Deus da guerra, ele fala do Deus da peleja, o Deus da qual desceu no Egito, o Deus da qual pelejou em favor do povo de Israel. De verdade é que nós, meditando e refletindo acerca disso, nós vamos perceber que através da mitologia egípcia, ou então até mesmo da mitologia grega, os irmãos vão perceber que os deuses da qual eles proclamam, clamam, da qual eles são devotos a esses deuses, eles são deuses da qual estão, um exemplo, Zeus, ele tem a ideia dele estar lá nos céus, observando alguém, e por conta disso ele possa até mesmo facilitar, mas porém não entra na batalha. Porém o Moisés, ele está trazendo a ideia que na verdade há um Deus, e este Deus é o Deus da qual nós servimos. Israel, da qual estava diante dele, servia a este Deus, da qual desce e peleja a batalha de Israel. Tanto é que o próprio Moisés, ele dá um brado dizendo:
ficai-vos quieto, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Olha que lindo isso, querido. O Deus que vai adiante, o Deus que peleja, o Deus que da qual vai adiante do povo como escudo, trazendo proteção e segurança para este povo. O Deus que da qual Isaías, ele também declara, usando o capacete ou a sua armadura, é aquele que vai na frente para pelejar, para guerrear. Ele é aquele que entra na batalha. Então perceba que você não está só. O Deus que você serve não é os deuses do Egito. O Deus que você serve não é os deuses, porque não assim colocado dos gregos, mas porém é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que da qual peleja em favor da tua vida em nome de Jesus. Se nós fôssemos recordar algumas passagens bíblicas que traz algo semelhante a isso, irmão, tem várias passagens que você percebe o próprio Deus pelejando em favor deles. Agora lembrando, se nós fôssemos lembrar, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha ardente, aonde aqueceram 7 vezes mais, e aonde o próprio rei, ele observa, quando eles estavam dentro, eles lançaram 3 homens, porém tinha mais um, e este, ele tinha a semelhança dos deuses, e isso é muito forte, é muito poderoso, porque ele é um Deus presente, ele é um Deus que está conosco, e com certeza, em nome do Senhor Jesus, ele está junto com você nesta hora. Ele não é só um Deus que assiste lá dos céus, ele não é só um Deus que da qual, como Baal, aonde os profetas de Baal clamaram a ele, até mesmo invocaram a ele e nada pôde fazer. Pelo contrário, o profeta, ele começa a brincar com os profetas, a zombar dos profetas de Baal, dizendo, grita mais forte. Quem sabe até mesmo ele viajou, quem sabe até mesmo ele está dormindo, quem sabe até mesmo... Então você percebe que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que quando um homem de Deus, uma mulher, um servo o clama, ele o responde com fogo. Basta o profeta clamar e a Bíblia fala que fogo do céu desce para a glória de Deus. Este é o Deus que nós servimos. Irmãos, para nós agora irmos, a Bíblia vai falar para nós que Miriam, ela dança, ela também glorifica a Deus, ela dança, com um pandeiro na mão, junto, acompanhada com mulheres que da qual dizia só o Senhor é Deus. Mas porém, no capítulo de número 15, aonde nós lemos, no versículo de número 23, a Bíblia vai dizer que quando eles se deparam diante de uma adversidade, a Bíblia fala que então eles esquecem tudo, o coração fecha, e neste momento era como se a fé deles se apagasse de uma hora para outra. É isso que o texto traz, e muitas das vezes nós temos nos comportado assim. Olha o que diz a Bíblia: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou seu nome de Mara. Mara, que tem o seu significado de amargo. E quantas pessoas que estão vivendo um período de amargura, vivendo uma vida amarga, por conta de tanta as adversidades, por conta de tantos os problemas, onde pessoas têm uma alma amargurada, e por conta disso não têm encontrado até mesmo um momento de verdade, de felicidade. Não é verdade? Eu já conversei com pessoas que falavam assim: já faz um tempo que eu não sei o que é felicidade. Olha que interessante. Pessoas buscando em várias fontes a felicidade, mas porém não encontram como uma das fontes, um exemplo da bebida, da prostituição e diversas delas aí. E não encontra sequer a felicidade. Mas porém, o único que pode nos entregar felicidade, tirar esta amargura da nossa alma, tirar essa tristeza,
é o Espírito Santo de Deus. O texto traz para nós então aqui que eles se deparam com as águas amargas, eles estavam com sede, queriam beber. E a Bíblia fala, deixa eu ver quem está conosco aqui, Nildete, a paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Bíblia vai trazer então para nós aqui que eles ficaram naquela condição desfalecidos diante de Moisés e começaram a murmurar. Queridos, não murmure. Não importa a luta, a prova da qual você esteja passando. Não murmure. A Bíblia fala para nós dar graças a Deus por tudo. E a murmuração diante de Deus, ela com certeza entristece ao Espírito Santo de Deus. Ela aborrece a Deus. Então a Bíblia fala, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. Lembrando que Deus, há uns dias, há um pouco tempo, ele tinha feito maravilhas, sinais e prodígios extraordinários. Agora, por conta dele se deparar com águas amargas, como diz o texto, a Bíblia vai dizer então agora que eles começam a murmurar. E diz o texto, que havemos de beber. E a Bíblia vai dizendo que ele clamou ao Senhor. O Moisés, ele não faz que nem o povo. O Moisés, ele é diferente. O Moisés, ele tem visão, ele tem intimidade. O Moisés, ele trata as coisas de uma maneira diferente. Ele não se deixa levar pela murmuração. Ele não se deixa levar pelo momento. Ele não se deixa levar pelo ambiente. Ele não se deixa levar pelos outros, porque tem muitas pessoas que acabam perdendo a bênção, eu quero colocar assim, porque se deixa levar até mesmo pelas pessoas da qual está ao teu redor. E percebe que agora o povo aqui está com sede, estão murmurando, estão agora dizendo, Moisés, queremos água, e agora? Né? Só que a Bíblia fala que o líder Moisés, ele age de uma maneira diferente, ele vai para o joelho, ele vai para a oração. Moisés não cai na onda deles. Pelo contrário, Moisés não fica ansioso por conta deles. Pelo contrário, a Bíblia fala que nesta condição ele vai buscar a presença de Deus. Então é muito importante que nós, em o nome de Jesus, possamos ter equilíbrio. Muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado, ela precisa realmente de alguém que tenha equilíbrio. Talvez estou falando com pessoas agora que de repente está vivendo uma situação onde as pessoas que estão ao teu redor, junto com você, eu vou colocar assim, no seu barco, né? Por conta das tempestades, por conta do vento forte, as pessoas estão se sentindo como sem saída, sem saber o que fazer. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, não temas. Amém? Tão somente confia em Deus. Não temas. Acredita tão somente na palavra de Deus e coloca ela em prática. De repente você fala, pastor, mas o que eu faço? Faz que nem Moisés. Busca a presença dele. Porque o teu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bem verdade é que nós temos que confiar nas manobras humanas, vamos colocar assim, mas porém nós temos que acreditar no poder de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, acreditando em Deus
colocando, entregando a tua vida, a tua causa, a tua família, seja o que for, nas mãos de Deus. O Moisés, ele invoca a Deus, ele clama a Deus, e é isso que Deus está te convidando. Você sabe qual é o maior problema dos cristãos nos dias de hoje? Lógico, não estou generalizando, mas porém da sua maioria, é que conhece o problema, sabe do problema, né? Sabe que a situação realmente é uma situação delicada, mas também sabe da solução, também sabe como agir. Aí você pergunta, como assim, pastor? Que é a oração. E tem muitas pessoas que da qual não estão orando. A luta vem, o problema vem. Aí a pessoa prefere falar assim, tô fraca. Prefere se posicionar assim, tô fraco, tô fraca. Mas não ora, mas não busca. Nós estamos nesta oração coletiva, senhores. Nós estamos nesse clamor coletivo. E eu tenho um negócio para falar para vocês. Tem hora que é assim. O momento é este, de nós juntos darmos a mão, como nós estamos em jejum, em consagração, nesse jejum coletivo. Mas tem hora que também é necessário fechar a porta do nosso quarto e na nossa intimidade falarmos com Deus. Tem horas que é que nem agora na live. Deus falando conosco, estamos orando junto. Mas tem hora que é necessário que você se tranque, se feche, se separe, que você esteja só num ambiente e busque a presença de Deus. Que você venha falar com Deus, que você venha conversar com Deus, que você venha se abrir diante da presença de Deus, que você possa se entregar a Deus. E quem sabe hoje Deus está me usando, falando, tem solução, tem jeito, eu posso abrir, eu posso fazer, eu posso realizar. Mas porém, quem sabe Deus está nos dando esta palavra para falar para você o seguinte: chegou o momento de você falar comigo. Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque ali eu falarei contigo. Amém? Andréa Paz, que Deus te abençoe. Queridos, a nossa live, ela não tem objetivo e propósito nenhum de confundir ou enganar alguém. Porque eu poderia simplesmente começar a trabalhar assim, creia na minha fé, vem por mim, eu vou dar jeito, entrego aqui, ó, a tua causa na minha mão, eu compro a tua briga, eu compro a tua guerra, eu vou fazer, Não, querido, você quer ir para o céu, também quero ir para o céu. Não. O próprio Jesus declarava, dizendo, a tua fé te salvou. Nós vamos orar junto, clamar junto, e nós juntos, crendo, receberemos. Em o nome de Jesus Cristo. Eu não sou nenhum leviano, nenhum doido, para falar para você assim, me dá a sua briga, eu compro a tua briga, eu pego a tua briga, né? Não é assim? Eles fazem mais ou menos assim, né? Eu pego a tua briga, E muitas das vezes, querido, eles não podem nem com a briga deles. A Bíblia fala que muitos confiam em carros, em cavalos e cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque o nosso auxílio vem dos céus. É por isso que a nossa live, vamos colocar assim muitas vezes, não lota, porque o nosso compromisso é pregar a verdade. Muitas pessoas não querem mais ser confrontadas com a verdade, não querem mais ouvir a verdade. Elas querem ouvir contos e fábulas, né? E por isso tem muitas pessoas entristecidas, fracas. Por isso tem muitas pessoas caídas, por conta de falsas profecias, falsas promessas, né? Desse espírito enganador
que da qual tem entristecido a muitas pessoas. Mas o nosso compromisso é pregar a verdade. Você precisa orar, você precisa descer. Para alguns, queridos, você precisa descer. Para outros, você precisa se converter. Você precisa ter uma vida no altar. Você precisa renunciar. Você precisa de verdade, querido, receber a verdade de Deus. Através da fé, em nome de Jesus, colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Porque não tem como, de repente, nós estarmos aqui buscando a Deus, invocando a Deus, e quando virar as costas, fazer as coisas do inimigo. Fazer as coisas ao contrário daquilo da qual desagrada a Deus. Pastor, doeu. Pastor, mas é a verdade. Dói, mas vai curar. Aleluia. Em nome de Jesus, mas é a verdade. Amém? Falar a verdade, querido, nós ficamos até tristes se porventura, vamos colocar assim, pessoas recebem a bênção e glória a Deus por isso, que o nome de Jesus é poderoso, mas porém não se converte, mas porém não tem a maior bênção, que é o próprio Jesus, que é a salvação. Não adianta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E nós sabemos que tem muitas pessoas que da qual estão confundidas, enganadas por conta de muitas situações. Eu quero colocar desse jeito, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem que orar, tem que buscar. Talvez Deus permite tal situação para orar. E o Moisés está dando esta lição para eles. E o texto vai dizer aqui para eles aqui, aleluia. E ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe o lenho. E é interessante que todos aqueles que buscam a Deus, Deus abre a visão. Deus mostra algo. Deus dá o livramento. Deus dá o escape. Deus dá a porta. Alguma situação vai acontecer, porque aonde Deus está, algo acontece. Pode ter a certeza, querido. Foi Moisés clamar ao Senhor e o Senhor lhe mostra-lhe algo para que aconteça o livramento, para que aconteça o milagre. A paz do Senhor, André, Deus abençoe. Você sabia que tem muitos cristãos que não têm mais visão? Outrora tinha visão com Deus. Outrora Deus falava com esta pessoa, ela tinha uma intimidade tão aprofundada diante de Deus, que ela ouvia a voz de Deus. Ela tinha uma sensibilidade, que ela sentia sempre a presença do Espírito Santo, chorava diante de Deus, não podia ouvir uma palavra que se derramava em lágrimas diante do Senhor, não podia orar, que já sentia a presença de Deus, já falava em línguas, né? Já sentia o poder do Espírito Santo, tinha uma comunhão com a palavra, sempre leitura, sempre jejum. Só que tem muitas pessoas que perderam isso. O inimigo conseguiu tirar, arrancar isto, o altar de muitas pessoas. O altar se fala de comunhão, de sacrifício. Então você percebe que já arrancou o altar, a comunhão, o sacrifício de muitas pessoas, e por isso tem muitas pessoas que já não escutam mais a Deus, já não ouvem, né? Não ouve mais a Deus, não tem mais visões diante do Senhor. E bem verdade é que quando eu falo isso, eu falo realmente acerca de algo sobrenatural, e também falo de algo, de uma realidade, debaixo de uma sinceridade, porque nós estamos vivendo onde muitas pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Mas tem muitas pessoas que por conta disso, e talvez hoje, em nome de Jesus, Deus está nos usando para que muitas pessoas possam descer, voltar a descer na casa do oleiro. Que possam novamente, em nome de Jesus, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Lembra quando nós orava mais, quando nós jejuava mais, quando nós lia mais, quando nós ia para o culto mais? Mas foi se esfriando por causa das lutas ou por causa das murmurações. Por isso tem muitas pessoas sedentas, por isso tem muitas pessoas que da qual se encontram com sede, pessoas que da qual, e eu não estou pregando só para pessoas que estão lá fora,
mas também pessoas que estão dentro da casa, mas porém se encontram sedentas, pessoas que se encontram, por conta desta sede, elas se encontram amarguradas, amargas. Mas hoje eu estou te oferecendo a fonte, e hoje eu estou te dando uma solução em nome do Senhor Jesus. A fonte é Cristo, é a palavra de Deus. E a solução é a própria palavra, que da qual nos dá a visão, a orientação, como o Senhor está falando para Moisés, dizendo aqui, aleluia, e o Moisés pega um lenho, diz a Bíblia, e ele lança dentro das águas. E diz o texto sagrado aqui, que as águas se tornaram doces. É isso que Deus quer fazer conosco, querido. Tirar toda a amargura, tirar toda a tristeza, toda a raiva, todo o ódio, tirar todo o mal e nos trazer, em nome do Senhor Jesus, doçura para a nossa alma, em nome de Jesus, para a nossa vida. Talvez por conta de tantos problemas, percas, enfim, pessoas estão vivendo um período, um tempo de amargura, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que esta água que eu estou pregando hoje, que é a palavra de Deus, você possa beber, porque o Senhor Deus te dá a solução, te dá um livramento, te dá o escape, te dá uma visão, te dá uma estratégia hoje, em nome de Jesus. E pode ter a certeza que a primeira cura eu quero pregar é para a tua alma. E a tua alma, recebendo esta cura, em nome de Jesus, recebe, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele arranca agora toda a amargura, Ele arranca agora, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que é amargo, tudo aquilo que da qual tem trazido doença, enfermidade, tirando a saúde da nossa alma, né? O nosso sossego, a nossa paz, né? O nosso controle, enfim, que o Senhor possa trazer doçura em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer unção, o óleo de Gileade sobre a tua alma em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Consolador, que o Espírito de fortalecimento venha descer sobre ti, e que o Senhor possa te fortalecer em nome de Jesus, e que através desta palavra o Senhor possa te dar a tua bênção, o teu milagre, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Quem recebe, sela lá embaixo dizendo: eu recebo, eu tomo posse desta palavra. Eu profetizo sobre a tua casa, se porventura, que eu falei agora, se muitas pessoas junto com você, de repente se encontra perdido, perdida, sem uma solução, então o Senhor te dá uma estratégia, que você desça e o milagre aconteça em nome do Senhor Jesus na tua família. Amém? Você pode selar: eu recebo esta palavra, eu tomo posse desta palavra. Aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que de repente fala: pastor, Deus está falando é comigo. Ore calamassore calabas. Então toma posse, coloca aí embaixo: eu recebo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Sela dizendo: eu recebo em nome de Jesus. Para me fechar, irmão, eu já passei até do horário. Em nome do Senhor Jesus, a Bíblia fala assim que Deus então entrega um estatuto para eles, a Bíblia vai dizer então que Deus entrega para eles estatutos, deixa eu ver aqui o texto aqui, aleluia, e também uma ordenação para eles, glória a Deus. Olha que benção, Valdenice, eu creio, em nome de Jesus. Olha aí o Juninho selando também, toma posse, Juninho. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma grande obra na sua vida, na tua alma, te fortalecendo, em nome de Jesus. Toma posse, Juninho, em nome do Senhor. Isso, Maria José, toma posse. Que o Senhor te levante, que o Senhor nesta noite peleje em favor da tua causa, em favor da tua vida, em nome de Maria Domingas, amém. Isso, toma posse em nome do Senhor Jesus. Isso, André, toma posse em nome do Senhor Jesus, que toda amargura venha cair por terra em nome de Jesus, que haja uma restituição, que haja em nome do Senhor Jesus Cristo milagre na vida daquele que crê em nome de Jesus.
O Aldijan, amém, Dijan. Está selado em nome do Senhor. Toma posse. Os nossos irmãos que estão conosco. Aí a Bíblia fala assim, ó. E diz: se ouvires atento a voz do Senhor. É lindo isso, porque o texto sagrado vai trazer primeiro o milagre, porque foi Moisés pegar do lenho e jogar sobre as águas se torna doce, era amarga, era amara. Agora a Bíblia vai dizer o seguinte, que as águas se tornam doce, mas o Senhor entrega estatutos a eles. E o texto vai dizer, e diz: se ouvires atento a voz do Senhor. Primeiro, escuta, querido. Amém? Que você possa abrir os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que já colocou comichões nos ouvidos. E elas não escutam mais a palavra do Senhor. Não escutam mais a palavra de Deus. Então, abre os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala: e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, andar de acordo a palavra, fazer aquilo que é reto diante de Deus, honesto, aquilo que é sincero, verdadeiro, né? Que da qual a palavra nos orienta e nos ensina. E aí o texto continua dizendo: inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Então você percebe que Deus está falando: eu pus enfermidades lá no Egito, mas porém sobre vocês que escuta, que guarda e anda no caminho reto, nenhuma dessas enfermidades virão sobre ti. Essas doenças que da qual acontece no Egito, e quando se fala do Egito, nós podemos apontar para o mundo, porque o Senhor nos ensina, nos dá uma orientação como nós temos que nos comportar diante dele. Ele nos ensina até mesmo como nós temos que nos vestir, como nós temos até mesmo como nos alimentar. Então você percebe que Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E Ele está dizendo para nós o seguinte: que o mal que da qual desce sobre o Egito, que desceu sobre o Egito, assim diz o Senhor, que eu pus sobre o Egito, não descerá sobre ti, diz o Senhor. Então nós podemos apontar para o mundo. Você percebe que o mundo está vivendo um caos, só não enxerga quem não quer. Você percebe o quanto que os jovens estão perdidos, o quanto que as famílias estão destruídas, não é verdade? Muitos. O quanto o valor de uma vida, né, aparenta não ter mais um valor, o quanto as pessoas não amam, o ódio prevalece. Então você percebe que Deus está falando que com nós é diferente, querido. Nós viveremos numa outra dimensão. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos de passagem. Porém, se nós tomarmos esta palavra e guardarmos no nosso coração, nós andaremos na contramão deste mundo. E o Senhor está falando que haverá uma proteção. E o Senhor está dizendo que as doenças que da qual eu mandei para o Egito, elas não virão sobre ti. Porque a minha vida e a tua vida pertence a Deus. Eu queria que você profetizasse e escrevesse aí, porque você está em concordância comigo. Eu estou pregando, estou profetizando pela palavra.
e você está de acordo, profetizando também em concordância comigo. Então coloca: a minha vida pertence a Deus. Coloca aí, bem rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Coloca aí, quando você vai escrever: da minha vida pertence a Deus. Por isso que Deus está falando. As pragas que eu mandei lá no Egito, as enfermidades que eu mandei lá no Egito, não virão sobre vocês. Orecalabás. Porque nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E nós estamos de acordo à vontade de Deus. Amém? Então coloca aí em nome do Senhor Jesus: a minha vida pertence a Deus. Declare isso, que eu tenho a certeza que isso é um tapa no ouvido do inimigo. Isso é um tapa no ouvido do diabo. Para nós fecharmos em nome do Senhor, enquanto vocês estão determinando e concordância, enfim, o texto vai dizer assim para nós: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Orecalabás. Porque o nosso Deus é aquele que nos sara, é aquele que nos limpa, é aquele que nos purifica, é aquele que nos cura, é aquele que cuida de nós. Coloca aí em nome de Jesus. Amém? Para me fechar, irmãos, passei muito do horário. Isso, em nome do Senhor. Glória a Deus. Sela, sela, sela. E profetiza agora, já que você já declarou comigo, em nome do Senhor Jesus. Agora sela dizendo, você já selou dizendo: a minha vida. E agora eu quero selar também, profetizando e declarando: a minha família pertence a Deus. Sela agora. Primeiro nós declaramos: a minha vida pertence a Deus. Agora nós declaramos: a minha família pertence a Deus. A minha casa é um pedacinho do céu. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus está sobre mim, está sobre a minha família. Aleluia. Talvez estou falando com pessoas que estão vivendo contrário disso que nós estamos pregando, mas profetiza: a minha casa é um cantinho do céu. Escreve: a minha família pertence a Deus. Alabás. Que na medida que você vai escrevendo, profetizando, em concordância, que haja livramento, que haja salvação, que haja milagre para a tua família, que todos os espíritos malignos sejam repreendidos pelo poder de Deus, porque o Senhor é o Deus que te sara. Ele é aquele que tira toda a amargura, é aquele que trata do nosso interior, da nossa alma, do nosso corpo, é aquele que trata, que cuida, que zela de nós. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus que te sara, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fecho a Bíblia, porque se eu ler outro versículo, eu vou continuar falando e falando. Tome posse em nome de Jesus. Os irmãos que jejuaram hoje, Deus abençoe. Vamos continuar firme até o final do ano. Os irmãos que estão lendo a Bíblia com nós, que estão no grupo do jejum e no grupo da leitura bíblica, já estamos em Levítico, já estamos quase fechando o livro já de Levítico. Você vê, irmão, como é rápido, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, e logo já estamos indo para Números, né? E depois Deuteronômio. Olha que bênção, hein? Glória a Deus, Pentateucos, né? Glória a Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já estamos logo encerrando para a glória de Deus, hein? Maravilha, os irmãos que estão no grupo, os irmãos que estão no jejum das terças, os irmãos que estão no grupo de leitura bíblica. Parabéns, que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Porque já passamos muito da hora. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos entrar em oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós entramos em oração, falamos do Teu amor, falamos da Tua palavra. E bem verdade é, Senhor, que a palavra pertence ao Senhor, não a mim.
simplesmente nós só o refletimos e liberamos esta palavra. Que ela possa alcançar corações e possa trazer mudança e transformação e milagre. Que haja milagre em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a fé de cada um que está comigo nesta live. Que haja manifestação do poder de Deus. Nós contamos com o Senhor. Porque entendemos que nós não podemos fazer nada se o Senhor não fazer. Entendemos que nós não podemos ir a lugar nenhum se o Senhor não nos levar. Então por isso, meu Deus, eu lhe peço, entra na vida desta mulher, deste homem, que apresenta a família, que coloca uma causa, que coloca até mesmo, Senhor, a vida, que ora pela saúde, que ora por alguém neste momento. Nós queremos orar pelo lar desta pessoa, pela família, pedindo que haja uma grande transformação, que haja uma grande mudança para a honra e glória do santo nome do Senhor. Pai, nós contamos com o Senhor, que o Senhor possa restaurar este casamento, este matrimônio, que o Senhor possa abençoar esta família, que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer restauração na vida daqueles que da qual estão separados, que da qual se encontra distante um do outro, Pai. Que o Senhor possa estender as tuas mãos e que este homem possa voltar ao seu lar, que esta mulher possa voltar à sua casa, que este filho possa voltar à sua família, que esta filha possa voltar à sua casa. Nós oramos pedindo a tua bênção. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a causa de cada um. Então faz milagre, para que haja muitos testemunhos para a glória de Deus. É o que eu lhe peço neste momento. Entra, visita os doentes, os enfermos, visita aqueles, meu Pai, que se encontram na penitenciária. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que se encontram num beco sem saída. Que o Senhor possa ser a porta da salvação, da saída, da resposta, do milagre para esta pessoa. Em o nome de Jesus que eu te peço, faz milagre, nos dê livramento, nos dê vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero encerrar, Senhor, com a oração dos Salmos de número 23. Sim, meu Pai, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os irmãos podem selar dizendo amém. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Ótima noite de descanso. Tome posse em nome de Jesus. Tá? Testifique, testemunhe Deus fazendo milagre. Eu quero glorificar Deus pela vida do Rodrigo, que veio aqui na igreja, né? Se alegrar com nós e contou um testemunho para nós. Que Deus abençoe muito a vida dele. O Luciano, que também testificou, testemunhou, tá, irmãos? Isso mesmo, testemunha para a glória. Fiquei feliz aí também
A diaconisa Antônia contou algo, né? Que ela recebeu aqui da live, uma palavra, né? Da qual foi uma direção, daquilo que ela já estava recebendo. E glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso, testifique, testemunhe, glorifique a Deus, tá? Para que assim o Senhor continue sendo glorificado e exaltado e para que aumente a fé de muitas pessoas para a glória de Deus. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe aqueles que estão no trabalho. Ótima madrugada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanhã, permitindo Deus, né, se Deus quiser, chegando cedo aqui em casa, depois do culto, e trarei já na live em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Os irmãos podem dizer amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Ó, Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima noite, no nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amanhã às 10 horas estamos juntos. Tome posse, no nome de Jesus.